Namastê, sou o mestre Alec Hoffer, você está no canal Shintoísmo Cristão. Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Não se esquece de inscrever-se no canal para receber notificações acerca dos vídeos. E ao final desse episódio, curte e comente, que nós queremos também saber a sua opinião. Se quiser conversar comigo, escreva para novoeon52@gmail.com ou entre em contato com o administrador do canal. Bom, vamos falar do diabo hoje. Vocês sabem que a grande artimanha do diabo não é fazer as pessoas pensarem que ele não existe. A colossal artimanha do diabo foi fazer com que a humanidade pensasse que ele é Deus. Toda igreja que você visualizar, que você puder lembrar, ela cultua o diabo. Católicas, evangélicas, ortodoxas, batistas, presbiterianas, todas elas cultuam Satanás, o diabo. E eu vou tentar mostrar para vocês o porquê. No Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, o capítulo 3 do seu livro, versículo 6. Tocar-se-á buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor, nas Bíblias está escrito o Senhor, com letras maiúsculas. Significa que aqui está o tetragrama. O tetragrama é o nome de Deus no Antigo Testamento, composto por 4 letras, que é isso que significa tetragrama. YHWH. Yod, Re, Vav, Re. Que muitos traduzem erroneamente, mas eu vou usar esse termo assim mesmo, porque ele é familiar, Jeová. Então, seria, sucederá qualquer mal à cidade, e Jeová não o terá feito. Essa é a reivindicação de Jeová. Toda cidade que está sob o poder dele, toda a cidade, toda a nação que está sob o poder da sua palavra, ele reivindica todo o mal acontecido nela como autoria sua. Recentemente, houve uma denúncia de ONGs que deveriam estar ligadas à prefeitura, trabalhando com a prefeitura da cidade de São Paulo, e que deveriam estar recuperando viciados em crack, e que na verdade estão não só facilitando o uso, como pagando mensalidades com dinheiro público para traficantes. Mau caratismo, sem vergonhice, maldade, é o nome do prefeito inclusive, né? Pilantragem, absurdo e espiritual. Todas essas, tudo que nós falamos aqui são causas secundárias. A causa primária é o poder espiritual que paira sobre a cidade de São Paulo, que paira sobre o Rio de Janeiro, que paira sobre o Brasil. A Bíblia, chamada a Palavra de Deus, deste livro emana o poder das trevas, que cega o povo, que cega e enlouquece os governantes, que corrompe as estruturas, que corrompe os poderes, o executivo, o judiciário, que envenena a mente dos adolescentes. É este livro. Logo depois, no versículo 7, ele ainda diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Ou seja, ele vincula a fala dos profetas, porque profeta no Antigo Testamento não falava necessariamente do futuro. Hoje a gente tem um conceito que profeta é aquele que anuncia o que vai acontecer. Os profetas anunciavam sim o que ia acontecer, mas era só coisa ruim. Castigo, invasão de povos inimigos. Então o profeta anunciava os atos de vingança ou castigo do Deus Jeová. Então ele vincula a palavra dos profetas ao mal que ele traz sobre a cidade. Quer dizer, nenhuma bala perdida está realmente perdida. Recentemente um moço foi assassinado aí em São Paulo também, por causa de um tênis. Essa cobiça, ela é inteira do Antigo Testamento. Esse é o espírito do povo
hebreu no Antigo Testamento. Invadem terras, destroem templos e cultos, como hoje fazem os evangélicos e religiosos, combatendo religiões afro. A homofobia é ordenada no Antigo Testamento, varão não deitará com varão é abominação, e ordena a morte dessas pessoas, morte que hoje não é física, teoricamente, né? Porque na verdade existem homossexuais sofrendo violência, mas ela é uma morte espiritual, associa-se a homossexualidade à morte espiritual. Então, toda a obra de maldade, tudo aquilo que os profetas falam, eles anunciam a ira e o castigo de Jeová. Nas Escrituras aparecem os hebreus tomando terras, matando homens, mulheres, crianças, tomando os bens deles, destruindo os seus templos, apagando os nomes dos seus deuses. Esse é o espírito do Antigo Testamento. Este é o espírito que vai correr por toda a cidade de São Paulo, agora em junho, quando houver uma marcha chamada Marcha para Jesus, porque evangélicos da cidade inteira de São Paulo e até do Brasil que vêm para São Paulo para participar da marcha, que é considerada a maior marcha do planeta, para Jesus, vão marchar debaixo da palavra de Josué capítulo 1. Onde colocares a planta dos teus pés eu te dou por herança. A marcha para Jesus acontece há anos em São Paulo. E a cidade e o país está em queda livre, arruinado, destruído, economicamente falido, tomado por surtos de violência, por epidemia de dengue. Sinto muito, mas a sua reivindicação de Jesus em nome de Josué é a reivindicação de Jeová dessa cidade, deste país. E digo mais uma coisa, estou mostrando isso aqui para vocês porque essa era a missão de Jesus. Este foi o trabalho de Jesus. Acompanha comigo em João capítulo 8. No Novo Testamento, Jesus está discutindo com os judeus que só nos tempos de Jesus adoravam apenas a Jeová. Os judeus não praticavam o culto a Baal, o culto a Astarote. Nos tempos de Jesus eles haviam aberto mão de todo culto a demais deuses da terra e cultuavam apenas Jeová. Então Jesus diz em João 8, 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, ou seja, assassino, desde o princípio, e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Para saber sobre o mentiroso e pai da mentira, veja nossos vídeos anteriores, Contradições da Bíblia, a Verdadeira Serpente do Paraíso, e você vai identificar aonde a mentira entra na terra. Que ele é homicida e assassino, o livro do Êxodo comprova isso amplamente. Quantas pessoas ele matou, a quantas ele castigou e a quantas ele ordenou matar. Ele foi o autor intelectual de quantas e quantas mortes no Antigo Testamento. Veja que Jesus se volta para os judeus, para os hebreus com quem ele está discutindo e diz, o pai de vocês é o diabo. E o contexto da fala de Jesus antes, versículos antes, é que eles não podem, versículo 43, por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Quer dizer, os ouvidos deles estão ensurdecidos. Eles não podem ouvir a palavra de Jesus, porque a mente, os ouvidos, o coração deles está cheio da palavra do diabo. O diabo, o mesmo diabo que em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, oferece a Jesus aquilo que todo pastor evangélico está oferecendo ao povo hoje. Poder, fama e suprimento. Quem ofereceu a Jesus foi quem ofereceu a Abraão, foi quem ofereceu a Salomão, foi quem ofereceu a Davi, e é quem oferece nas igrejas e púlpitos evangélicos hoje. O diabo, Jeová, o Deus que entregou a Moisés os 10 mandamentos. Jesus veio para desmascará-lo. E eu afirmo, sem medo de errar, o templo sofiânico Filhos do Sol é a única instituição religiosa que não foi se enfiar em sítios no interior de São Paulo. Eu, mestre Alec Hoffer e minha esposa Raquel Hoffer, somos os únicos mensageiros, pregadores,
que temos aberta e claramente divulgado que Jeová, que o Deus do Antigo Testamento, que o Deus adorado nas igrejas evangélicas e católicas no Brasil é o pai da mentira, é o diabo, é a fonte de todo o mal sobre a terra. Nós não estamos usando pseudônimos, nós não estamos postando vídeos no YouTube sem nome e sem rosto. Porque este trabalho deve ser feito abertamente. Você que está me ouvindo e que já se convenceu que Jeová é o diabo, que ele não é o pai de Jesus, que ele é a fonte do mal, se você se esconde, se você se omite, você cai naquilo que o Novo Testamento nos diz. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você está sendo covarde, você está sendo omisso, você está cruzando os seus braços e ainda o mundo jaz no maligno. Você jaz no maligno, porque você tem medo dele, porque você está se escondendo. Nós tínhamos aqui para a rua, nós tínhamos aqui erguer também cartazes, despertando as pessoas, tirando a pessoa do lodaçal da religião, do pecado, das imposições religiosas, do mal, da maldade, do ciúme. O ciúme é obra de Jeová, ele se vangloria disso. Já disse isso em mensagens anteriores também. A violência, o latrocínio, a pedofilia, tudo isso tem origem no Antigo Testamento. O poder da Escritura, da Bíblia, pairando sobre esse país está nos destruindo, nos enlouquecendo, nos tornando cada vez mais materialistas, nos afogando aqui na terra, nos tornando viciados, fracos. Não é tempo de se esconder. Veja só o que João fala sobre a missão de Jesus, na primeira epístola de João. Porque o evangélico gosta de citar esse texto aqui para justificar ele chutar oferendas nas esquinas, nas encruzilhadas. Tem nada a ver. Olha só. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem peca é do diabo. Daqui a pouco eu explico por quê. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Presta atenção no texto. As obras do diabo aqui não é trabalho colocado na encruzilhada. Ele diz que quem peca, como o diabo peca, pertence a ele. E que Jesus veio desfazer as obras do diabo. O pecado. Que é, você volta um pouquinho ali, 1 João capítulo 3. Você lê 1 João capítulo 3, eu li o capítulo 3 anteriormente, e o verso 8. Mas no verso 3 ele diz, qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade significa transgressão da lei. Em muitas traduções está escrito, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés. Mas Jeová transgride a lei de Moisés? Mas claro que transgride. Ele disse não matarás, e ele matou e ordenou matar. Ele disse que o sábado deveria ser guardado, e logo de cara ele ordena a quebra da guarda do sábado, quando manda Josué e o povo rodearem 7 vezes a cidade de Jericó no 7º dia, que era o sábado. Ele ordena, não farás para ti imagem de escultura, mas ele ordena a feitura de imagens de escultura, tanto para curar os hebreus, quando ele envia serpentes venenosas para picá-los, como dentro do tabernáculo havia a imagem dos querubins, sob a arca da aliança. E inúmeras outras violações do seu próprio mandamento. Não darás falso testemunho, ou seja, não vai mentir, não minta. Ele ordena ao profeta Samuel, quando vai ungir Davi, lá no livro de 1 Samuel, que minta para Jefté, que não diga que está lá indo ungir alguém, diz que fala que você vai fazer um sacrifício. Ele mente, incita a mentira, é materialista, ordena matar mulheres, crianças, mas o ouro e a prata vocês tomam e levam para o tabernáculo. Pessoas valendo menos do que coisas. Esse é o espírito pairando sobre todos, é o espírito que vem de Jeová. O apóstolo Paulo também nos diz você pode pensar, eu sou ateu, eu não sou tocado por Jeová. Engano seu. Engano seu. Vou explicar. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está descrevendo uma proteção contra o maligno.
Ele diz que o maligno atira dardos inflamados, ou seja, ele não nos ataca diretamente. Ele não aparece para você. Ele ataca à distância. Ele lança esse dardo e quando esse dardo atinge o lugar aonde ele deseja atingir, como ele está inflamado, ou seja, está pegando fogo, essa chama e esse fogo se espalham e consomem. Então ele incita, provoca e fica de longe assistindo. E Paulo diz que a única defesa contra estes dardos inflamados é o escudo da fé. Não estou falando de fé, a fé cega, não estou falando de fé, até porque a fé, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, diz que a fé em Deus, versículo 1, são rudimentos da doutrina de Cristo. Então não é essa fé, não é a fé em Deus, é uma fé que muitas vezes aparece nos evangelhos, vou gravar ainda um vídeo falando sobre isso, a fé de Deus, ou seja, acreditar naquilo que Deus acredita. Esta é a fé salvadora, esta é a fé que nos serve de escudo contra os dardos inflamados do maligno. Aí alguém diz, mas quem diz que este maligno que atira dardos inflamados é o Deus do Antigo Testamento? Ele mesmo diz, no livro de Salmos, lá no Antigo Testamento, capítulo 7, versículos 11 e 12 e 13. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, está com raiva todo dia. Você já viu gente com raiva? Tá frio, tá com raiva. Tá sol, tá com raiva. Tá chovendo, tá com raiva. O PT vence, tá com raiva. O PT perde, tá com raiva. O time dele ganha, ele tá com raiva. O time dele perde, ele está com raiva. Você já vê a quem pertence. Se o homem se não converter, ou seja, converter a lei, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já preparou para ele armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Veja que isso é uma ameaça. Se você não se converte à lei, ele preparará aflições. Armou a espada, preparou armas mortais e disparará setas inflamadas. Não há defesa contra isso. A sensação de insegurança que nós temos hoje em dia, ela é real. Ela é real porque a gente vê, né? A gente vivencia esta insegurança e ela é real porque ela tem razões espirituais. Somente a fé de Deus, não em Deus, porque fé em Deus um monte de gente tem. A fé divina, ou seja, a capacidade de enxergar e criar aquilo que Deus pode criar. Esta é a fé verdadeira. Esta é a fé real que se concretiza, que mostra resultados. É o único escudo contra estes dardos inflamados. É por isso que estas coisas não são faladas. É por isso que estas coisas não são pregadas. É por isso que muitas pessoas que lendo o Antigo Testamento e se convencendo de que desmascarar Deus do Antigo Testamento era a grande missão de Jesus, mesmo assim se omitem, se escondem, têm medo. Falam até na internet, mas ocultos em pseudônimos e não se juntam. Tem medo. Não estão braçando o escudo da fé. Eu não tenho medo. Nós do Templo Sofiânico Filhos do Sol não temos medo. Estamos divulgando e revelando a face do diabo. O Deus adorado nas igrejas cristãs no mundo é o diabo, é Satanás. E ele está envenenando o coração da humanidade com o materialismo, com mentiras. E somente a verdade, não as verdades, a verdade. A verdade que você pode hoje encontrar aí dentro de você é que pode te libertar. Foi isso que Jesus veio pregar, é isso que nós, no Templo Sofiânico Filhos do Sol, estamos pregando. Quer saber mais? Entre em contato com a gente, não esquece de curtir o vídeo. Te vejo na próxima. Namastê.